Olá a todos, eu me chamo Felipe e nesse vídeo aqui eu vou resolver com vocês as questões de física moderna que caíram na prova do exame unificado da primeira aplicação de 2022, a prova do primeiro semestre de 2022. Se você quiser ver outras resoluções de questões aqui do exame unificado, seja dessa aplicação, seja das aplicações anteriores, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para a playlist que eu tenho aqui no meu canal, resolvendo diversas questões do exame unificado para você que está se preparando para a prova. Ok? Dado isso daqui, vamos começar de fato a prova, sem mais enrolações, e vamos então aqui para a nossa primeira questão. Uma estação de trens dispõe de um dispositivo capaz de medir o comprimento de trens em movimento. Quando um trem passa pela estação com velocidade 0,6 c, onde c é igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é a velocidade da luz no vácuo, o dispositivo indica que o trem mede 100 metros. Para o observador viajando no trem, qual é o comprimento do trem? Aqui é uma questão típica de contração dos comprimentos. Ok? A gente sabe que o comprimento medido por quem está no referencial de repouso, certo? Vai ser sempre o maior comprimento possível, que é o que a gente chama aqui de L0, que é o comprimento próprio. Então, qual que é a relação? Se você vê o trem andando com uma certa velocidade, o tamanho que você vai ver do trem vai ser igual ao tamanho medido no referencial que o trem está em repouso, dividido aqui pelo fator de Lorentz, o gama. Aqui no caso, esses 100 metros foi medido na estação, então corresponde a esse 100 daqui. Ok? Então significa que esse L0, que é o tamanho do trem medido quando ele está em repouso, para quem está dentro do trem, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 100 metros vezes o fator gama. Então aqui é basicamente uma questão de determinar o fator gama, ok? Levando em conta aqui que o fator gama, ele é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, ok? Esse cara aqui vai ser 1 sobre raiz de 1 menos 0,6 ao quadrado, que é 0,36. Ok? Esse cara aqui vai dar 0,64, ou seja, esse cara aqui vai dar 1 sobre 0,8, ok? Ou seja, o fator gama vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 10 sobre 8, ou seja, vai ser igual a 5 quartos, ok? Se vai ser igual a 5 quartos, o comprimento do trem no referencial de repouso vai ser igual ao quê? Vai ser 100 vezes 5 quartos, ok? 100 aqui vai cortar com 4, aí vai dar aqui 25, ok? 25 vezes 5 vai dar o quê? 5 vezes 5, 25, enfim, 125 metros, que é a resposta aqui da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, a gente vai ver então que a nossa resposta vai ser a letra C e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Bom, dado isso, vamos então para a nossa segunda questão aqui da prova de física moderna. Uma espaçonave de massa 10 a 6 kg se move no espaço com uma velocidade de 10 a 5 metros por segundo quando ejeta uma massa 2 vezes 10 a 3 kg com velocidade 0,6 c em relação à espaçonave, onde c é igual a 3 vezes 10 a 8, enfim, velocidade da luz no vácuo. Após a ejeção, a espaçonave passa a se movimentar com velocidade Vf maior do que Vi, mas ainda muito menor do que c. Determine o valor de Vf. Vamos lá, como é que é a situação aqui? A situação é, a gente tinha então uma nave que estava se movimentando, ok? Com uma certa velocidade, que era aqui a velocidade de 10 a 5 metros por segundo, que não está no regime relativístico, ok? Então aqui vale mecânica newtoniana. E aí falou que, depois de um certo tempo, ela vai ejetar um corpo aqui, ok? Vamos supor, vai ejetar esse corpo daqui. E ele vai... Como é que eu sei que ele está indo para trás e que a nave continua indo para frente? Eu sei disso porque falou aqui, aqui, passa a se mover com velocidade Vf maior do que Vi, ok? Então, entre jogar para frente ou jogar para trás, para onde é que mandou, tem que ter jogado para trás. Se jogasse para frente, a nave reduziria a velocidade dela. Ok, então a nave passou a se movimentar com uma velocidade Vf, enquanto esse cara daqui passou a se movimentar com uma velocidade, agora sim no regime relativístico, 0,6 c. Mas esse 0,6 c é com relação ao referencial da nave. Então eu vou fazer esse desenho aqui para colocar essa distinção. Então olha só, aqui fora é o referencial S, que eu vou chamar o referencial de fora da nave, e tudo que está aqui dentro é o referencial S', que é o referencial de quem está na nave, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa questão? Como é que a gente vai determinar esse Vf? A gente vai fazer isso por conservação de momento, ok? Momento de antes tem que ser igual ao momento de depois. Toda vez que a gente vai falar de conservação de momento, a primeira coisa que a gente tem que definir é qual o referencial que a gente vai fazer, as nossas considerações. Aqui no caso, tanto faz o referencial que você vai fazer, eu vou fazer no referencial aqui S, do lado de fora. Por quê? Porque a questão me pergunta a velocidade Vf em relação ao referencial aqui de fora mesmo. Então eu vou fazer isso dessa forma, ok? Então vamos lá, quanto é que vai ser o momento inicial? O momento inicial vai ser massa, que é 10 a 6 kg da nave, vezes velocidade dela, 10 a 5.
somente. Eu não preciso colocar o fator gama aqui, por quê? Porque esse cara daqui não está no regime relativístico. Esse cara é bem menor, 3 ordens de grandeza a menos do que a velocidade da luz. Então não vai ter efeito relativístico. Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao momento desse cara mais o momento desse cara. Ok? Vamos primeiro começar com o momento da nave. Vocês vão entender o porquê. Então, vamos lá. O momento da nave vai ser quanto? Vai ser massa vezes velocidade. Como é que eu sei também que não vai ter um fator gama aqui? Aqui eu sei disso por um motivo bem direto aqui. Olha só. A nave vai passar a andar com velocidade VF, né, maior do que VI, mas ainda muito menor do que C. Então a própria questão já está te falando que esse cara não está no regime de altas velocidades. Então o momento dele é um momento newtoniano mesmo, sem nenhum problema. Porém, mesmo se a questão não tivesse falado, daria para você fazer umas análises aqui mostrando que, de fato, a sua velocidade final ela não é relativística. Eu vou até comentar isso rapidamente aqui, tá? E agora, menos, por quê? Porque agora a massa foi mandada para o sentido contrário, então o momento é negativo. Aí eu teria que colocar aqui o gama dela, porque agora sim está em regime relativístico. Massa desse cara, que é 2 vezes 10 a 3 kg, então 2 vezes 10 a 3, vezes VI aqui, né? Ele chamou essa velocidade de VI, não foi? Deixa eu só ver aqui. Ah, não, perdão. É maior do que... Não, perdão. VI é a velocidade inicial, né? Então aqui é simplesmente V. Vou chamar de V', é a velocidade desse cara daqui para a esquerda. Aí você pode chegar para mim e falar, Felipe, mas por que você já não colocou 0,6C? A questão falou que o corpo foi ejetado com 0,6C. Aqui é porque a gente tem que tomar um cuidado, na verdade. Esse 0,6C é em relação à nave. Mas eu estou fazendo tudo no referencial de fora, então a princípio esse 0,6C é diferente. Por que eu falo a princípio ele é diferente? Porque na prática ele não vai ser diferente. Como é que eu sei que ele não vai ser diferente? Porque a velocidade VF ela é não relativística. Então, a velocidade 0,6C em relação a esse cara daqui, se eu quiser saber a velocidade com relação ao referencial S, como essa velocidade VF ela é não relativística, a mudança de referencial da nave para esse sistema de fora é a mudança de velocidade newtoniana. Porque eu estou mudando para um referencial que se move com uma velocidade não relativística. Então, na prática, a velocidade V' deveria ser 0,6C menos velocidade final, né, no caso aqui da nave. Mas essa velocidade final ela é muito menor do que C. Então, vai ser muito menor do que esse fator. Então, esse cara daqui ainda é 0,6C. Ok? Já de cara. Então, a gente já pode afirmar isso daqui. Ok? Se é 0,6C, aqui eu já vou colocar, vezes 0,6 vezes C, que é 3 vezes 10 a 8. E o fator gama, eu já calculei o fator gama aqui com vocês na última resolução, ok? Aqui era 0,6C também. O fator gama foi 5 quartos aqui, ó. 5 quartos. Então, aqui eu já vou substituir o nosso fator gama como sendo 5 quartos. Ok? Uma forma, né, eu comentei com vocês que daria para a gente saber que esse VF não é relativístico, mesmo sem a questão ter falado. Como é que eu sei disso? Olha só, a gente sabe que essa velocidade aqui, o 0,6C, ele na prática vai ser um pouco menor, ok? Como ele vai ser menor, percebam que a correção desse momento daqui, a correção relativística desse momento, ela é muito pequena, ok? Aqui está aumentando 25% do momento relativístico, ok? Teve uma adição de 25%, porque o momento não relativístico, aqui eu vou colocar o momento não relativístico. Porque o momento não relativístico é só massa vezes velocidade, ok? Se eu estou colocando 5 quartos, eu estou aumentando 1 quarto em relação ao fator 1, que seria o não relativístico, então aumentei 25%. Na prática, né, a gente deveria aumentar um pouquinho menos, né, do que 25%, porque a velocidade é um pouquinho menos que 0,6C. O que eu estou querendo dizer com isso? Se esse cara daqui era um momento não relativístico, e o novo momento agora, né, e esse cara é igual ao novo momento da nave, menos um fator aqui, e esse cara daqui é o não relativístico modificado por um fator muito pequenininho, sendo que a massa 10 a 3 é muito menor do que 10 a 6, isso já de cara fala pra gente que esse cara daqui vai ser esse cara daqui vai ser bem maior do que esse cara daqui, né? No sentido assim, eu digo, a velocidade desse cara vai ser muito maior do que essa velocidade final daqui. Mas enfim, se vocês ainda tivessem qualquer dúvida que seja, né, como é que vocês poderiam fazer? Coloca o fator gama aqui, ok? Coloca o fator gama aqui, calculando o gama em relação ao VF. E aí vocês veriam que realmente a velocidade era não relativística. Ok? Mas a própria questão falou pra gente, então isso é bem direto. Então, né, dado isso, vamos lá. 10 a 6 com 10 a 5, 10 a 11. Ok? Esse cara aqui vai ser igual ao quê? Vamos lá. Aqui, o 6 sobre 0,6. Vou colocar como 6 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 quintos. Ok? Então, olha só. 5 corta com 5. 3 com 3 aqui não, perdão. Aqui vai cortar com aqui, vai dar 2. 3 com 3 vai dar 9, dividido por 2, aqui vai dar um fator 4,5 multiplicando. Ok? Então, aqui a gente vai ter 10 a 6 VF menos 4,5 vezes 10 a 8 mais 3, 11. Ok? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente simplifica os fatores, ok? Olha só, deixa eu cortar aqui com o azul. Esse cara aqui vai ficar 10 a 5. Opa, aqui 10 a 5. Aqui 10 a 5. E esse 10 a 6 vai embora.
Ok, a gente chega aqui que o nosso VF vai ser igual a 10A5, que multiplica 1 mais 4,5, né, passando esse termo para o outro lado, ou seja, VF vai ser igual a 5,5 vezes 10A5 metros por segundo. Ok, essa é a resposta da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, letra A, 5,5 vezes 10A5 metros por segundo e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então aqui para a nossa terceira questão. Uma onda eletromagnética de frequência 4 vezes 10 a 14 Hz é emitida por uma estação espacial em direção a uma espaçonave que se afasta com velocidade 0,6 c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. A onda encontra uma espaçonave e é refletida de volta para a estação. A onda refletida será detectada com qual frequência pela estação? Vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? Para fazer essa questão, a gente precisa saber como é que a frequência muda quando a gente muda de referencial. E perceba, o que eu estou me referindo aqui não é efeito Doppler, ok? O que eu estou querendo dizer é, eu vou mudar de referencial, e quando eu mudo de referencial, a frequência muda, ok? Como mudar de referencial faz com que a frequência mude, então a gente tem que saber como é que vai ser essa nova frequência, ok? Que é diferente de efeito Doppler, ok? Isso é diferente. No caso, por que eu estaria fazendo isso? Pelo seguinte, aqui está a nave, imagina que aqui está a nave, e aqui vai ser o lugar onde ela vai refletir. Aqui a gente tem a luz com essa frequência, né, 4 vezes 10 a 14 indo. A gente sabe que, se a gente mudar para o referencial em que essa nave está em repouso, a luz ela vai refletir com a mesma frequência, porque no processo de reflexão a frequência não muda. Então o que eu vou fazer aqui? A nave no início está em movimento. Eu vou mudar para o referencial da nave, vou ver como é que essa frequência se alterou. Aí essa frequência vai bater, vai refletir e vai voltar com a mesma frequência. Depois eu volto para o referencial que estava e eu vejo como é que essa frequência se comporta mudando de referencial de novo. Aí eu vou ter a resposta da nossa questão. Ok? Então esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer. Bom, como é que então, vamos lá, então como é que a frequência de uma onda vai mudar quando a gente muda de referencial? Eu não sei vocês, mas essa não é uma relação que eu sei de cor. Isso seria o equivalente àquelas transformações de Lorentz, só que para luz, ok? E eu nunca recordo muito bem as transformações de Lorentz para luz. Então o que eu faço? Eu sei como montar as transformações de Lorentz. Então é isso que eu vou fazer, ok? Levando em conta que para a direita vai ser o sentido positivo, eu quero mudar de referencial para um referencial que se mova com a velocidade v da nave. Ok? Porque se eu mudo para esse referencial, a nave vai ficar parada. Então eu quero mudar para o referencial que está andando para a direita com velocidade da nave. Ok? Como é que eu faço para fazer isso? O que eu faço é o seguinte. Primeiro, eu quero saber como é que a frequência aqui muda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o vetor, o quadrivetor momento da luz. Como é que o quadrivetor momento da luz? O quadrivetor momento de uma maneira geral. Ele é energia sobre velocidade da luz e aqui é o momento tridimensional. Que aqui no caso vai ser só uma direção, porque o momento, né, porque a luz aqui eu estou supondo que ela está andando, né, na horizontal aqui, ok? Mas enfim, como o movimento é unidimensional, você pode considerar aqui só a componente x do momento, digamos assim, ok? Vamos lá, como é que é o momento, como é que é a energia da luz, né? Se vocês se lembrarem, primeiro, existe uma relação entre momento e energia aqui. Se vocês lembrarem, a gente tem que o variante daquele E igual a mc quadrado, a gente tem que E2 é igual a P2, C2 mais M2, C4, ok? É a relação de energia geral. Luz não tem massa, esse cara corta, então a gente tem que a energia da luz vai ser igual ao momento vezes velocidade da luz. O que significa? Significa então que o momento vai ser igual à energia sobre velocidade da luz, então, né, o quadrivetor momento vai ser igual nas duas componentes. O que é natural, porque ele é um vetor tipo luz, por definição, e ele tem que ter a mesma componente. Ok? Então quanto é que vai ser o quadrivetor momento aqui, né, da nossa luz, levando em conta que ela está se movimentando em uma dimensão? Vai ser HF sobre C, que é a energia, HF, certo? Dividido pela velocidade da luz. E o momento que é igual, HF sobre C. Agora, eu vou mudar de referencial para um referencial que se move com V para a direita, ok? Quando eu fizer isso, qual que vai ser o novo vetor momento da onda? Vai ser a transformação de Lorentz, que é gama menos gama V, menos gama V, gama, multiplicado pelo vetor HF sobre C, HF sobre C. No caso aqui faltou um sobre C, né? Eu estou acostumado a sempre trabalhar com relatividade em unidades naturais, né, que C é igual a 1, aí eu sempre esqueço os fatores C. Mas enfim, né, se você não lembra das transformações de Lorentz, lembrar dessa matrizinha, ela é muito, muito estratégica. Porque com essa matriz você pega qualquer transformação de Lorentz para qualquer quadrivetor. Por exemplo, você esqueceu como é que são as transformações de Lorentz tradicionais. É só você colocar o vetor posição. Okay? Isso aqui vale para qualquer quadrivetor que você coloca. Okay? Se você coloca aqui o vetor posição, você vai obter exatamente aquelas transformações de Lorentz que a gente aprende nos cursos. Okay? E aqui, no caso, eu estou usando para o vetor momento da luz. Por quê? Porque o vetor momento tem a frequência. Então eu vou saber falar como é que a frequência modifica. Okay? Bom, aqui basta eu pegar a primeira componente. Eu não preciso pegar as duas. Okay? Então vai ficar o quê? Vai ficar gama HF sobre C menos gama V sobre C
HF sobre C, ok? Aqui não interessa o que vai ter aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei que esse cara aqui de cima, esse cara vai ter que ser igual ao quê? Eu sei que esse vetor vai ter que ser HF' sobre C, HF' sobre C, que é exatamente o vetor do novo referencial. Comparando esses caras aqui, a gente chega que a frequência linha vai ser igual à frequência original, né, no referencial anterior, ok? E que vai aparecer um gama 1 menos V sobre C, ok? É bem fácil aqui de verificar. Então, vamos lá, só recapitulando o nosso problema. Aqui eu já vou fazer as duas transformações de Lorentz de uma vez, ok? Como assim? Vamos lá, primeiro a gente tinha aqui, essa frequência eu vou até chamar ela de F0, ok? Que vai ser exatamente aqui o nosso 4 vezes a 14, ok? E esse cara, então, eu vou chamar ele de F0. Então, o que a gente acabou de pegar foi a relação do F' quando a gente muda para o referencial da nave. Então, vai ter essa frequência. Então, nesse novo referencial da nave, a gente vai ter aqui uma onda de frequência F', e ela vai refletir com frequência F'. Agora que ela já refletiu com frequência F', o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o referencial que eu estava antes, que era um referencial que se move para a esquerda com velocidade 0,6c. Então eu tenho que fazer uma transformação de Lorentz agora ao contrário. Fazer a transformação de Lorentz ao contrário é fazer agora uma transformação com V sendo menos V. Então vai ficar V, gama V sobre C, gama V sobre C, gama. Por quê? Porque a transformação de Lorentz, o V aparecer negativo. Agora, como eu vou fazer para o sentido contrário, o V é negativo, então esses termos da matriz ficam negativos. Só que agora, né, o meu vetor ele não é mais HF' sobre C, HF' sobre C. Agora, aqui tem um menos. Por que tem um menos? Porque a luz refletiu, ok? Se ela refletiu, agora o momento dela está ao contrário. Então, ele também vai ter um sinal de menos, ok? Esse cara daqui vai dar o quê? Só pegando, esse cara daqui vai dar o nosso HF duas linhas sobre C, HF duas linhas sobre C, que agora vai ser a frequência voltando para o referencial, ok? Que agora a frequência também é diferente. Vamos lá, quanto é que vai ser esse cara? Basta pegar a primeira componente que a gente já tem uma relação. Então, olha só, fazendo aqui a continha, a gente vai ver que vai ser exatamente a mesma coisa que a gente tinha pegado antes. Aqui vai aparecer um H sobre... Aqui vai aparecer um gama H sobre C, vezes F menos gama V sobre C, HF, aqui é F', perdão, sobre C. E aqui embaixo, enfim, vai aparecer a mesma coisa, só que, enfim, a menos de um sinal, dependendo. Claro que vai ter um sinal de menos, obviamente, porque a luz está andando para a esquerda, vai continuar andando para a esquerda, independente do referencial que você mude. Então, a partir daqui, a gente pega exatamente a mesma relação. F duas linhas vai ser igual a F', gama, 1 menos V. Agora, esse V daqui é o mesmo V que a gente tinha antes. Opa, aqui faltou um V sobre C. Esses dois V's são iguais. Por quê? Porque eu mudei para um referencial com 0,6C, depois voltei para o referencial antigo que se movimentava também com 0,6C. Eu fui e voltei. Então, no final de contas, o nosso F duas linhas, que é a frequência percebida depois da reflexão, vai ser então igual ao F', que é F0, vezes gama 1 menos V sobre C, vezes gama 1 menos V sobre C aqui. Ok? Então, esse cara daqui vai passar pra gente como é que a frequência vai estar relacionada. Beleza? Agora vamos lá. Então, o nosso F duas linhas vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4 vezes 10 a 14, ok? Da unidade que, se não me engano, era não sei se era Hertz ou Gigahertz, ou é Hertz mesmo, ok? Vai ser igual ao quê? Gama para a velocidade 0,6c. O gama para V igual a 0,6c, vocês lembrarem, esse cara daqui dá 5 quartos. É só fazer a conta, eu fiz nessas últimas duas questões aqui da prova de física moderna. Então aqui vai aparecer 5 quartos, aqui vai estar tudo ao quadrado. 1 menos 0,6 vai dar o quê? 0,4. 0,4 é 4 décimos. Ok? Isso tudo daqui ao quadrado. Olha só o que apareceu aqui. 4 vai cortar com 4, 5 vai cortar com 10, aqui vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. Então esse cara daqui vai dar 4 vezes 10 a 14 sobre 4. Corta aqui, qual que vai ser a frequência observada? Vai ser 1 vezes 10 a 14 Hz. E essa é, portanto, a resposta da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, ok? Vamos lá nas alternativas. Aqui, ó, isso aqui corresponde à letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Mas, bom, dado isso, vamos então aqui para a nossa quarta questão. No interior de um poço de potencial infinito bidimensional de lados Lx igual a Ly igual a L, existe um sistema de 5 elétrons não interagentes. Sendo H a constante de Planck e M a massa de um elétron, qual é a energia em unidades de H2 sobre 8ml2 do primeiro estado excitado do sistema? Vamos lá, que eu já queria deixar claro o seguinte. A minha resposta foi diferente do gabarito. A resposta que eu encontrei foi a letra D, 13, ok? Ou seja, a energia seria 13 H2 sobre 8ml2.
Eu não achei o 22, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a forma como eu acho que a questão deveria ser feita, ok? Vou colocar aqui a maneira como eu fiz e por que eu cheguei em 13. Se por algum acaso, pode ser que a questão esteja errada? Pode ser que ela seja errada, né? Ok? Eu peguei diferente. Não significa que porque eu não cheguei na resposta que a questão esteja errada, não é isso. Pode ser que simplesmente eu tenha comido mosca em alguma coisa, eu não tenha percebido algum erro que eu cometi ou eu fiz alguma análise errada. Isso é plenamente possível, obviamente. Então o que eu peço aqui? Se você fez essa questão e encontrou o 22, comenta aqui embaixo, por favor, o que eu fiz errado. Ok? Qual foi o procedimento que eu fiz errado que, fazendo certo, chegaria no 22? Se você, né, enfim, se você conseguir identificar o meu erro e colocar aqui nos comentários, eu vou fixar o comentário, ok? Então dê uma olhada nos comentários, eu vou fixar o comentário com o porquê que estava errada a resolução, ou como é que deveria ser feita a questão de maneira correta. Ok? Exatamente para que você estiver assistindo, né, para que você esteja assistindo, caso realmente a questão esteja correta e eu que bobiei mesmo, para que você saiba pelo menos, né, qual que é a resposta correta da questão, como é que faço para poder chegar, ok? Aqui eu vou resolver da maneira como eu fiz. Bom, então vamos lá, como é que eu faço para poder resolver essa questão? Primeira coisa, aqui está falando que são 5 elétrons não interagentes. Se são 5 elétrons não interagentes, significa que eu posso separar esse nosso problema dos 5 elétrons em 5 problemas de um único elétron. Porque se eles não interagem, eu posso tratar cada elétron como se fosse cada um por si. Cada um deles tem uma solução separada e a energia total vai ser a energia de cada um desses elétrons. Então eu vou resolver o problema aqui de um único elétron com vocês. E depois basta colocar os 5 elétrons na solução final. Ok? Além disso, percebam que, olha só, o nosso problema ele é simétrico em x e y. Então significa que cada problema de um elétron em um poço bidimensional pode ser pensado como 2 problemas de um elétron em um poço unidimensional. É fácil perceber isso pelo seguinte, vamos lá. Qual que é a função de onda de um único elétron? Aqui está perguntando do primeiro estado excitado e tudo, a gente tem que saber quais são as autoenergias, quais são as energias dos estados, tanto do estado fundamental quanto dos primeiro, segundo, terceiro e quarto estado excitado. Okay? Ou seja, eu tenho que saber as autofunções aqui do poço de potencial. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo, né, a gente faz isso resolvendo a nossa equação a equação de Schrödinger independente do tempo, ok? O que ela fala pra gente? Ela fala pra gente aqui em 2 dimensões, né? Ela fala pra gente que menos h barra ao quadrado sobre 2m. Aqui vai ter derivada segunda da função de onda com relação a x, mais derivada segunda da nossa função de onda com relação a y, ok? Mais, aí aqui o potencial, ok? O potencial, como é um poço de potencial infinito, aqui eu vou considerar o potencial igual a 0 no poço, ok? E infinito fora. Então, na região de interesse, o potencial é 0. Então, aqui vai ficar um termo igual a 0. Esse cara aqui vai ser igual a energia vezes a função de onda. Então, essa aqui é a equação que a gente tem que resolver. Depois, colocar as condições de contorno, que eu vou falar certinho, eu vou explicitar como é que ela vai ficar. Mas essa daqui é a função de onda na região dentro do poço. Ok? Beleza. O que a gente faz? Como a gente está pegando autofunções, e aqui a gente chama a equação de alto valor, a primeira coisa que a gente faz, eu vou supor que essa nossa função de onda total, eu vou colocar ela desse jeito, eu vou supor que essa nossa função de onda total, ela vai ser o produto de uma função de onda que depende só de x e uma função de onda que depende só de y, ok? Eu vou separar exatamente as soluções. Quando eu faço isso, o que a gente obtém aqui? Eu vou ter menos h barra ao quadrado sobre 2m. Olha só, a derivada segunda com relação a x vai ficar o quê? Vai ficar aqui, y, né? Aqui eu vou colocar o nosso psi de y, aqui vai ficar a derivada segunda do psi com relação a x, ok? E aqui mais derivada, aqui o psi de x, e aqui o nosso psi, duas linhas y, ok? E esse cara aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a energia psi de x, psi de y. O que eu faço agora? Eu vou dividir ambos os lados por psi de x, psi de y, ok? Ou seja, eu vou dividir aqui pela função de onda total, que é esse psi, né, com pezinho e topo, né, e chapéu. Então, o que vai ficar? Aqui vai ficar menos h barra ao quadrado sobre 2m. Dividindo aqui pelos dois, vai ficar aqui um y de x, duas linhas sobre y de x, mais psi, eu falei aqui y, né? Psi de y, duas linhas, dividido por psi de y. Esse cara daqui vai ser igual a energia. Dada essa expressão daqui, vamos só dar uma ajeitadinha nela, né? Vamos passar esse termo aqui para o outro lado. Aqui vai ficar aqui um menos 2me sobre h barra ao quadrado. E vamos lá, olha, aqui a gente chegou numa equação, ok, numa equação diferencial que fala o quê? Uma função que depende só de x, mais uma função que depende só de y, tem que dar uma constante. A única forma disso ser possível, dado que essa função depende de x e essa daqui depende somente de y, é se cada uma dessas parcelas aqui forem constantes.
Ok? É a única forma disso acontecer. Ok? Quais constantes vão ser essas? Eu vou chamar a constante daqui de menos nx. Aqui, na verdade, eu vou chamar de menos nx quadrado, por um motivo vai ficar claro, só para facilitar. E desse cara daqui eu vou chamar de menos ny quadrado. Mas uma pergunta legítima que poderia surgir é como é que eu sei que a constante tem que ser negativa? A constante desses dois caras tem que ser negativa porque a soma desses dois caras está dando um número negativo. E além disso, se vocês voltarem aqui lá para o início, vocês vão ver que existe uma simetria de x para y. Então, se esse cara daqui é negativo, né, e existe uma simetria, significa que o sinal dessa função em x tem que ser o mesmo sinal da função em y, por uma questão da simetria do problema mesmo. Se o sinal dos dois tem que ser igual e a soma deles tem que ser negativo, então um deles tem que ser negativo, consequentemente o outro tem que ser negativo. Ok? É uma forma fácil também de se ver esse tipo de situação aqui, ok? Mas, enfim, né, também tem outras formas de se argumentar, a partir de que a energia sempre tem que ser positiva, enfim, é que eu estou usando uma das argumentações. Outra coisa que poderia ser perguntada é, Felipe, por que você colocou menos nx ao quadrado e menos ny ao quadrado, sendo que a partir do momento que você escolhe uma constante, a outra já está determinada, né? De fato, né, se eu falo que essa constante daqui é menos nx quadrado, esse aqui é uma junção, né? É uma soma e uma subtração desse cara com esse cara daqui. Porém, eu vou escrever como menos nx e menos ny quadrado, e no final eu coloco a condição óbvia aqui de que nx quadrado mais ny quadrado é igual a 2me sobre h barra ao quadrado, ok? Essa condição daqui ela já está implícita, ok? Só que eu vou trabalhar com esses casos aqui porque as equações diferenciais ficam mais agradáveis, né? Mas, bom, a partir disso, o que a gente tem? A gente tem, então, aqui que psi de x, duas linhas, vai ser igual a menos nx quadrado psi de x, e psi de y vai ser igual a menos ny quadrado psi de y, ok? Então temos aqui esse nosso conjunto de equações diferenciais. Aqui a solução é bem direta, superposição de senos e cossenos. Agora, qual que vai ser as constantes? Vai ser seno e cosseno? Vai ser só seno, só cosseno? Aí entra agora as condições de contorno que eu vou colocar aqui com vocês. Okay? O nosso poço, a única coisa que a questão falou pra gente é que o poço ele é quadrado, né? Ou seja, em x e em y ele tem a mesma largura. Então eu vou supor que a região, o domínio em que a partícula está se movimentando é em um quadrado no plano xy, dessa forma daqui, ó. Vou supor que essa daqui é a região em que a partícula está confinada no plano xy. Vou supor que ela está confinada aqui, L e L, ok? De 0 até L, tanto em x quanto em y. A partir dessa escolha de domínio, né, que, enfim, é uma escolha mesmo, né, eu poderia ter escolhido de uma outra maneira, ok? Eu ganho duas condições de contorno para x, que é psi de x igual a 0, vai ter que ser igual ao psi de x igual a L, né, que é igual a 0, ok? Por quê? Porque o potencial é infinito, então eu só posso ter função de onda na região do poço. Então na beirada tem que ser igual a 0, porque a função de onda é contínua. Além disso, a gente também pega aqui que psi de y igual a 0 é igual ao psi de y igual a L, que também vai ter que ser igual a 0. Essas condições de contorno daqui, de que a função de onda tem que ser igual a 0 exatamente na origem, faz com que o nosso psi de x e o nosso psi de y seja, na verdade, só uma função seno, ok? Ou seja, aqui o nosso psi de x vai ser um a seno de nx vezes x e o nosso psi de y vai ser um b seno de ny, ok? Que o seno soluciona essa equação, acho que não tem nenhuma dúvida. Né? Mas aqui eu tiro a opção do cosseno, por quê? Porque cosseno de 0 é igual a 1. Então essa condição de contorno faz com que na superposição de senos e cossenos, a nossa função de onda tem que ter a condição do seno. Agora, essa segunda condição de contorno, ela fixa pra gente quem que vai ter que ser esse nx e esse ny. Eu vou fazer aqui no caso para o x, mas para o y é exatamente a mesma coisa, certo? Olha só, o que a gente tem aqui é que a seno de nx vezes L, esse cara aqui sempre tem que ser igual a 0. Para isso aqui acontecer, né, para que essa condição de contorno seja satisfeita, o que a gente tem? A gente tem que nx vezes L, esse cara daqui tem que ser um múltiplo inteiro de π, porque é a situação em que o seno vai dar 0. Então aqui tem que ser um k, colocar um kx, vezes π. Ou seja, o nosso nx vai ser igual ao quê? Vai ser igual a kx π dividido por L. E a mesma coisa para o y. O ny vai ser igual ao quê? Vai ser igual a ky π sobre L. E aí, por consequência, né, a gente chega aqui que a nossa função psi de x vai ter que ser igual, então, ao quê? Vai ter que ser igual a seno de kx πx sobre L, e o nosso psi de y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a seno de ky πy sobre
L, ok? Dado que esses dois caras aqui são as nossas funções de onda, né, obedecem às equações, obedecem às condições de contorno, agora a gente volta, né, a questão pediu a energia do sistema. A gente volta para essa nossa condição. nx² mais ny² é igual a 2ms sobre h barra ao quadrado, ok? Quanto é que vale o nx e o ny? Vale esses caras aqui. Então, a partir disso, o que a gente tem? A gente tem aqui que kx² π² sobre L² mais ky² π² sobre L². Esse cara daqui vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a 2me sobre h barra ao quadrado, ok? Lembrando, tanto o kx quanto o ky, eles pertencem aqui. Eles podem ser inteiros, né? Mas aqui eu vou colocar naturais, ok? Porque, enfim, aqui eu vou colocar naturais, porque senos de menos do argumento estão relacionados com senos do argumento, né? Então eu vou só colocar aqui naturais, mas se você colocar inteiro também não faz nenhuma diferença não. Mas enfim, ou seja, o que a gente tem aqui, né? A gente pode escrever, portanto, que kx2 mais ky2 vai ser igual ao quê? Okay? Opa, perdão, aqui vai tendo um π² sobre L². Agora eu vou passar esse 2m h barra ao quadrado para o outro lado. Então aqui vai ficar h barra ao quadrado sobre 2m. Todo esse cara daqui vai ser igual a energia, ok? Ou seja, aqui a gente tem energia de um único elétron. A questão pede a energia, né? Ela pede, olha só, a questão pede a energia em unidades de H28ml². Então ele escreve a constante de Planck e não a constante de Planck reduzida. Então eu vou, né, exatamente escrever aqui, vamos escrever essa nossa energia em termos da constante de Planck mesmo. Então vamos lá, como é que fica essa constante? Usando a constante de Planck, vai ficar π2 sobre L2. Agora, a constante de Planck, ela é H barra vale H sobre 2π. Então vai ficar H2 sobre 4π². É que ainda vezes o 2 vezes o m que já estava, ok? Então olha só, aqui já tem uma simplificação, π² vai cortar com π², 4 vai ficar com 8, o que aqui vai ficar? Vai ficar h² sobre 8ml, que é realmente aquela unidade, né? A unidade de energia que está sendo colocada no enunciado. Então a gente viu aqui que a energia de um único elétron vale o quê? kx2 mais ky2, que multiplica h² sobre 8ml. Um ponto aqui importante é que é o seguinte, esse K, ele sempre tem que... Aqui eu coloquei, né, que ele tem que ser natural, ok? E aqui quando eu falo que ele tem que ser natural, eu estou ignorando o zero, ok? Eu estou levando em conta que o natural, eles são só os números 1, 2, 3, por aí vai. Eu não considero o zero natural. E aqui colocar o zero não faz sentido. Por quê? Porque se a gente coloca o K igual a zero, como é que vai ser a nossa função de onda? Se a gente coloca o K igual a zero, vai ficar seno de zero. Seno de zero é igual a zero. Então, se a gente coloca K igual a zero, a gente não tem função de onda. Então, não tem elétron. Certo? Percebam que não faz muito sentido. Então, o K, ele começa do 1. O que significa? Significa que o estado fundamental, ou seja, o estado de menor energia, é o estado em que Kx igual a Ky igual a 1. Então, o 1 é a menor unidade do K possível. Ok? Então, vamos lá. Se a gente tem um sistema de 5 elétrons interagentes, a gente vai ter essa energia para 5 elétrons. Ou seja, o que a gente vai ter? A nossa energia, ela vai ser o quê? Ela vai ser H² sobre 8ml, sobre 8ml, normal, ok? Aqui é L mesmo, né? Não, perdão, aqui é L², né? Já estava esquecendo aqui ao quadrado, mas enfim, esse cara, aí ia aparecer esse nx² mais ny², ele aparece 5 vezes, ok? Né? Somados aqui no caso, ok? Por que que ele aparece 5 vezes? Porque são 5 elétrons. Então a energia dos 5 elétrons é a soma da energia de cada um dos elétrons separadamente. Então vai ser esse cara, mais ele vai ser... Eu não posso colocar que é 5 vezes, porque cada elétron pode ter configurações de Kx e Ky diferentes. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo dessa forma assim, ó. Mais... Aí, ó, vou fazer o seguinte, ó. Copio esse cara. Então aqui a gente tem 1, 2, 3... 4, 5, ok? 5. Sendo que cada um desses caras aqui corresponde ao quê? Ó, esse aqui é para o primeiro elétron, esse cara aqui é para o segundo elétron, esse cara aqui é para o terceiro elétron, esse cara aqui é para o quarto elétron, e esse cara aqui é para o quinto elétron. Então essa aqui que é a energia total da questão. Perceba que é o seguinte, a questão está perguntando o quê? Qual que é a energia do primeiro estado excitado? O primeiro estado excitado, né, é o estado em que a energia é a energia logo acima, é a primeira energia depois do estado fundamental. Ok? Qual que é o estado fundamental? O estado fundamental é em que todos os K são iguais a 1, que é o menor valor de todos. Então, quando todos os Ks aqui, Kx e Ky, de todas as partículas forem iguais a 1, estado fundamental.
Qual que vai ser, então, o primeiro estado excitado? O primeiro estado excitado vai ser a primeira energia diferente a partir do estado fundamental, que vai ser todos os Ks iguais a 1 e somente um K igual a 2, que é a primeira forma de você aumentar a energia. Então, o que a gente teria seria, por exemplo, esse cara daqui igual a 1, esse cara igual a 1, esse cara igual a 1, 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 e esse cara daqui igual a 2. Mas tanto faz o que você for colocar igual a 2, todos têm a mesma energia, mas é a primeira energia depois do nível fundamental. Quando a gente faz isso, qual que seria a energia aqui do nosso sisteminha? Seria H2 sobre 8ml2. Aqui teria o quê? Teria, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, enfim, a gente tem aqui, ó, se a gente tem 5 partículas, a gente tem 10 Ks. 9 deles tem 1. E o outro, que seria o décimo, tem 2 ao quadrado, que 4. Então, quanto é que a gente obtém aqui? A gente obtém 13H ao quadrado sobre 8ml quadrado, que foi o que eu comentei com vocês que eu encontrei. Né? A resposta que eu encontrei não foi a resposta do gabarito, foi com 13. Eu não sei de onde a questão conseguiu tirar o 22. E é que eu volto a dizer. Se por algum acaso você viu algum problema na minha resolução, ou resolveu de uma maneira completamente diferente e acabou encontrando, enfim, se você sabe por que a resposta aqui deu 22, né, deixe aqui nos comentários, que o comentário que deixar isso, eu vou fixar ele para quem quiser assistir, né, o vídeo, e lá nos comentários vai estar a resposta, ok? Mas eu encontrei o 13, só para deixar claro, né, e portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos então aqui para a nossa quinta questão. A temperatura da radiação cósmica de fundo é de 2,73 Kelvin. Sua radiância espectral obedece à distribuição de Planck. Em função do comprimento de onda dos fótons, a distribuição tem seu máximo em lambda igual a lambda m. Qual é a frequência dos fótons cujo comprimento de onda é lambda m? Ou seja, aqui está pedindo basicamente para usar a lei de deslocamento de Wien, que é o lambda máximo vezes a temperatura é igual a uma constante. Essa constante é a constante do deslocamento de Wien. Né? Deixa eu só me recordar qual que é o valor dela, né? Porque obviamente ninguém é obrigado a decorar constante. Na verdade, nem vocês precisam decorar constante. Todos esses valores eles são passados no formulário. A prova tem formulário. Tá aqui, essa constante, que na verdade eu não deveria ter chamado de C, porque C é um nome horrível, porque C é velocidade da luz, vale 2,9 vezes 10 a menos 3 unidades do Sistema Internacional. Okay? Então só usar tudo no Sistema Internacional que vai bater bonitinho. Mas a questão está pedindo a frequência e não o comprimento de onda. Então o que a gente faz? A gente tira o comprimento de onda e coloca velocidade da luz, agora sim C, que é a constante adequada, vezes a frequência correspondente a este comprimento de onda. Ok? A questão está pedindo o comprimento de onda, então o que vai ficar? O comprimento de onda vai ser igual à velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8, vezes temperatura, que é 2,73 Kelvin, dividido pela constante do deslocamento de Wien, que é 2,9 vezes 10 a menos 3. Ok? Aqui, agora é só fazer a continha. Olha só, 2,9 vai cortar aproximadamente aqui com 2,73, ou então com o 3 também, tanto faz com qual que você corta, ok? Vai cortar com um deles, a resposta vai ser aproximada, então esse cara daqui vai ser aproximadamente o quê? Vai ser 3, 10 a 8 com 10 a menos 3, 8, 9, 10, 11, vai dar 10 a 11 Hz. A questão está em gigahertz. Gigahertz é 10 a 9. Então 9, 10, 11, então vai ficar 3 vezes 10 a 2 gigahertz. 3 vezes 10 a 2 gigahertz vai dar 300 gigahertz. Na verdade, um pouco menos, né, porque o denominador ele era maior do que o que eu simplifiquei no numerador. Então vai ser 200 alguma coisa. Se a gente for dar aqui uma olhada nas alternativas, temos aqui letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Dado isso, vamos aqui para a nossa sexta questão. O muon é uma partícula com a mesma carga do elétron, porém com massa 207 vezes maior que a do elétron. Considere o átomo muônico formado por um próton e por um muon. Qual a energia do nível N igual a 1 do átomo muônico em relação ao nível N igual a 1 do átomo de hidrogênio? Utilize o modelo de Bohr e admita que a massa do próton é 1836 vezes maior que a do elétron. Vamos lá, como é que a gente faz para poder determinar essa questão? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se vocês se lembrarem, enfim, aqui tem várias formas de fazer. Eu vou deduzir rapidamente aqui com vocês qual que é a energia do átomo, ok? Eu não vou deduzir a energia inteira, mas eu vou deduzir a dependência que precisa, porque o mais importante aqui é que a energia ela é proporcional à massa do elétron, ok? Então a gente poderia pensar assim, trocou a massa do elétron por uma 207 vezes maior, então a energia vai ser 207 vezes maior, matou o problema. Só que aqui está errado, porque lembrando, a massa que aparece, né, a gente pode colocar a massa do elétron, porque a massa do elétron é muito pequenininha, mas o correto é colocar a massa reduzida, enfim. Vamos lá, eu vou pegar aqui a dependência para caso você não se recorde das energias do átomo de Bohr. Como é que a gente monta o átomo de Bohr? O átomo de Bohr é um átomo em que a energia é energia cinética, mv2 sobre 2, menos energia potencial,
que é que eu vou usar a constante eletrostática ao invés do 1 sobre 4πε0, só para poder, né, condensar as coisas. Então aqui vai ficar K, carga ao quadrado, dividido pela distância. Ok? Então essa aqui é a energia. Ok? Bom, a energia a gente consegue escrever ela de uma maneira bem mais estratégica aqui, que eu vou utilizar essa ideia, ok? Que é a partir da força centrípeta. Eu coloco aqui um R e um R sobre 2, não modifiquei nada. Mas qual que é a vantagem? mv2 sobre R, que é a força centrípeta, dado que o átomo de Bohr é um modelo planetário, então esse cara daqui vai ser exatamente a força, né, eletrostática, de atração. Então esse cara daqui vai ser igual ao quê? R sobre 2, K, carga ao quadrado, sobre R quadrado. Menos K é o quadrado sobre R. Olha só, R vai cortar com R. Aqui a gente tem metade, ok? Metade, aqui a gente tem meio de K é o quadrado sobre R, menos 1 inteiro de KR quadrado. K é o quadrado sobre R. Ou seja, a energia aqui do átomo de Bohr, ela vai ser o quê? Ela vai valer menos meio de K E ao quadrado sobre R. Então essa aqui é a energia do átomo de Bohr. Mas qual que vai ser a distância aqui do átomo? A distância a gente usa a quantização do momento angular. L, né, momento angular, é igual a N H barra. Como é que é o L, né, como é que é o momento angular aqui de um elétron, que é uma partícula? Vai ser mvr, ok? Esse vai ser esse cara daqui. A partir disso, o que a gente tem? Ó, a gente tem, então, que... Ó, aqui, na verdade, para poder simplificar, eu vou passar o R para o outro lado dividindo. Aqui a gente tem mv vai ser igual a nh barra sobre R, que eu vou passar para o outro lado, e vou passar esse nh barra para o outro lado daqui também. Então, eu vou colocar um 1 sobre nh barra. Ok? A gente tem, então, essa expressão. O que a gente faz agora? Eleva ao quadrado ambos os lados. Ok? Elevei ao quadrado, elevei ao quadrado, elevei ao quadrado. Dessa massa que é ao quadrado, tira uma massa, coloca aqui, coloca outra aqui. E agora a gente divide por R ambos os lados. Quando a gente faz isso, quem que aparece aqui? Ó, a força eletrostática. Né? A força eletrostática, então, se a gente substitui, vai ficar m sobre n quadrado h barra ao quadrado. Agora, força eletrostática. K é 2 sobre R2. Esse cara aqui vai ser igual ao quê? 1 sobre R ao cubo. Agora a gente corta os R's. Corta aqui, corta aqui. Ok? E agora o que a gente tem? A gente tem que 1 sobre R vale esse cara. Ok? Qual que é o fator relevante aqui? 1 sobre R é proporcional à massa. Se 1 sobre R é proporcional à massa, aí a energia aqui é proporcional a 1 sobre R, né? Ou seja, se esse cara aqui é proporcional a 1 sobre R, então significa o quê? Significa que a energia é proporcional à massa, aqui no caso a massa do elétron, ok? Porque a gente está levando em conta o modelo orbital do elétron. Aí aqui vem uma correção que vem lá da mecânica clássica, isso é direto. Sempre que você tem um sistema orbital, não interessa qual for, né? O resultado exato ali das órbitas, ele vem quando você troca a massa pela massa reduzida, ok? Então, ou seja, o que significa? Significa que a energia do átomo de Bohr é proporcional, então, à massa reduzida. Como é que a gente faz para contabilizar a massa reduzida? A massa reduzida, ela é a partir da soma dos inversos. 1 sobre a massa reduzida, que é o sistema próton-elétron, seria 1 sobre massa do elétron, mais 1 sobre a massa do próton, que é 1836 vezes a massa do elétron. Como a massa do elétron é muito menor que a massa do próton, a massa reduzida é aproximadamente igual à massa do elétron, ok? Então não tem muito problema aqui, ok? Então realmente a gente pode, quando a gente está levando em conta o modelo do átomo de Bohr, com o elétron normal, a gente pode levar em conta a massa do elétron. Mas se o átomo for um átomo muônico, igual foi passado aqui agora, quem está orbitando não é o elétron, é o muon, que tem uma massa 207 vezes a massa do elétron. Agora sim a massa reduzida vai fazer uma diferença. E é a partir da massa reduzida que a gente vai ver quanto que aumentou a energia, ok? Bom, então olha só, aqui se a gente for fazer a conta, a gente tem que a massa reduzida, ela vale o quê? Tira o MMC, 207 mais, vamos lá, aqui multiplica, vai inverter, perdão, então aqui 207 vezes 1836 massa do elétron, dividido por 207 mais 1836. Fazendo aqui um arredondamento, o denominador ele é aproximadamente 2000, ok? E o numerador ele é aproximadamente, né, 200 vezes 1836. Vou deixar aqui, 1836 mR. Aproximadamente, ok? Então, olha só, o que vai acabar acontecendo aqui, ó? Corta, 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 e aqui corta também, aqui embaixo vai dar 10. Ok? 10 com este cara daqui, né? A massa reduzida, ela vai ser aproximadamente o quê? Vai ser aproximadamente 183,6 vezes a massa do elétron. Se a energia do átomo de hidrogênio a gente pode levar em conta sendo proporcional à massa do elétron, porque ela é muito menor
do que a massa do próton, quando a gente for colocar, então, a massa do muon, esse cara daqui vai ser aproximadamente, esse cara daqui vai ser igual a do muon, vai ser igual à energia do átomo de hidrogênio normal, só que, agora que a gente vai colocar a massa reduzida, vai aparecer um fator 183,6, aproximadamente. Então, essa daqui que vai ser a correção, um fator aproximadamente 183,6. Ok? Se a gente for dar aqui uma olhada nas alternativas, olha só, o fator aqui 186, né, que está realmente próximo, dadas as aproximações que a gente fez. Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra A e, portanto, mais uma questão de física resolvida. Bom, dado isso, vamos aqui para a nossa 7ª questão. O experimento de difração utiliza elétrons com energia de 182 eletronvolts, incidindo sobre uma superfície de um cristal. Nessas condições, o primeiro pico de difração foi observado num ângulo de 30 graus. Qual deve ser a energia dos elétrons para que esse pico ocorra a 60 graus? Admita que os elétrons têm velocidades não relativísticas. Pois bem, como é que a gente faz aqui para resolver? A gente vai usar a equação da difração, né, de Bragg, né, que é exatamente aqui na estrutura cristalina de um material. Como é que vale esse cara? 2d seno θ é igual a n lambda. A condição aqui para os máximos de difração. Como é que a gente pode pensar nesse caso? Se vocês lembrarem, né, a gente tem aqui, né, um material qualquer, tá aqui os átomos, ok? Aí vai ter um feixe de elétrons aqui, que vai ser espalhado, né, por cada um desses caras daqui, ok? E dependendo, né, da diferença de caminho entre esses dois, aqui a gente pode ver uma interferência construtiva ou destrutiva. Qual que é a diferença de caminho? A diferença de caminho a gente pode perceber, a gente pode calcular que é essa parcela daqui mais essa parcela daqui. Levando em conta que o ângulo θ é o ângulo formado com o plano, né, do nosso material, do nosso cristal, você consegue mostrar que cada um desses caras aqui corresponde a d seno de θ. Então a diferença de caminho, 2d seno de θ, e aqui isso foi igual a múltiplo de comprimento de onda, então a interferência é construtiva, enfim. Aqui é a nossa equaçãozinha básica aqui, né, só rapidamente. Então o que a questão falou pra gente? Ela falou pra gente que quando a energia dos elétrons é essa daqui, então a gente tem o primeiro pico, né? Se é o primeiro pico, aqui o n é igual a 1, já vou usar a equação diretamente da forma que tem que ser usada, com igual a lambda, ok? Enfim, falou que se essa for a energia, a gente vê um pico em 30 graus, o primeiro. Até perguntando qual que tem que ser a energia para que a gente veja no 60. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Bom, aqui envolve o comprimento de onda do elétron. Como é que a gente vai saber o comprimento de onda do elétron? O comprimento de onda do elétron, ele vale o quê? Vale constante de Planck sobre momento do elétron, relação de de Broglie. E o momento do elétron, ele está relacionado com a energia, como energia é igual a P² sobre 2m, ok? Então, isso tudo porque não é relativístico. Então, o momento, ele vale o quê? Raiz de 2me, ok? Então, o lambda do elétron vai ser igual ao quê? Constante de Planck, raiz de 2 vezes a massa do elétron vezes a sua energia. Ok? Então, olha só, 2d seno de θ vai ser igual ao quê? Vai ser igual a lambda, que vai ser esse cara, h barra, dividido por 2me. Aí o que eu vou fazer? Vamos pegar agora quando o ângulo for 30 graus. Quando o ângulo for 30 graus, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2d seno de 30, que é meio, vai ser igual a h barra, raiz de 2m. Eu vou colocar aqui E0. Ok? Esse E0 daqui, considera aquele 182 eletronvolts. Ok? Só para poder simplificar, só para não ter que ficar escrevendo o valor agora. Ok? A partir disso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue determinar quanto é que vale exatamente essa constante. Quem que é o D? Ok? O D, então, vale h barra sobre 2m sobre E0 dentro da raiz. Então, né, quando a gente for escrever agora a nova equação, 2d seno θ, o que eu posso escrever? 2d seno θ é igual a lambda, que é h barra não, 2 dentro da raiz. Ok? H corta com H, 2me corta com 2m corta com 2m, perdão. A partir disso aqui, a gente consegue escrever a nossa relação como sendo 2 vezes seno de θ, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz de E0 sobre E, sendo que esse E0 é aquele 182 eletronvolts. Aí matou, basta agora a gente aplicar o que a questão está pedindo. A questão está perguntando qual que tem que ser a energia dos elétrons para que o ângulo seja de 60 graus nesse mesmo pico, né, nesse primeiro pico de difração. Então vai ficar 2 vezes seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Esse cara aqui vai ser igual a raiz de E0 sobre E. Aqui eu vou colocar o E0 em eletronvolts, porque aí a nossa resposta, a energia vai ter em eletronvolts. Eleva ao quadrado, ó, esse cara daqui corta, o que a gente vai ter? A energia vai ser igual a 182 dividido por 3. Okay? Esse cara aqui vai ser aproximadamente o quê? Ó, se for 180, seria 60. Então é 60, alguma coisinha eletronvolts. Essa tem que ser energia. Okay? Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, aqui ó, 60,7 eletronvolts. E temos então, né, mais uma questão de física resolvida.
Dado isso, vamos então aqui para a nossa 8ª e última questão da prova de física moderna. Um equipamento fixo no laboratório detecta queda de 2 relâmpagos. O primeiro atinge o ponto A no instante TA, enquanto o segundo atinge o ponto B no instante posterior TB. Outro equipamento semelhante, a bordo de um veículo que viaja com velocidade constante em relação ao laboratório, detecta as quedas dos 2 relâmpagos simultaneamente. Admita que o referencial do laboratório seja inercial, que as posições dos pontos A e B no referencial do laboratório sejam XA e XB, e que o veículo viaje na direção X. Qual é a velocidade V do veículo em relação ao laboratório? Então, lá, aqui a gente tem um problema típico de simultaneidade, ok? Qual que é a relação? A gente tem um referencial que observa 2 fenômenos simultâneos e outro referencial que observa os dois, um acontecendo antes do outro, ok? Como é que a gente faz para saber a velocidade de um desses caras em relação ao outro? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, dado que em um referencial o instante TA e o instante TB são diferentes, qual tem que ser a velocidade para que a transformação de Lorentz faça TA' e TB' ser o mesmo? Entendeu? Olha só. Aqui está falando que no referencial do laboratório os dois acontecem em tempos diferentes, mas tem um referencial que está se movimentando com velocidade V que observa esses caras no mesmo tempo. Okay? Só pelo fato de ele estar se movimentando, ele vai encontrar esse TA de uma maneira diferente. A coordenada TA dele, o momento, né, T'B dele vai ser diferente. Como é que vai ser o instante do A e o instante do B que ele verifica? Vai ser dado transformações de Lorentz. Como é que é a transformação de Lorentz do tempo? Esse cara daqui vai ser gama TA menos V sobre C2 XA. E esse cara daqui vai ser gama TB menos V sobre C2 XB. Bem, então perceba que eu só coloquei transformações de Lorentz, que é, se um evento aconteceu para um referencial no instante TA e TB na posição XA e na posição XB, um outro referencial que se move em relação a ele com velocidade V vai encontrar, vai perceber, vai medir esses eventos acontecendo no tempo TA' e TB', dado pelas transformações de Lorentz, que são essas aqui. Agora, esse referencial viu os dois fenômenos serem simultâneos, ou seja, ele viu TA' ser igual a T'B. Então, o que a gente tem a partir disso? A gente tem aqui que essas duas equações são iguais. Por consequência, a gente tem aqui que TA menos V sobre C2 XA tem que ser igual a TB menos V sobre C2 XB. Ok? Então, vamos lá, né? Passa o que tem X, o que tem V para um lado, passa o que não tem V para o outro. Ok? O que a gente vai obter aqui? Ó, vamos lá. Aqui a gente vai obter, deixa eu passar o TB para o outro lado e o XA para o outro lado. A gente vai ter aqui, ó, TA menos TB vai ser igual a V sobre C2, ok? E aqui vai aparecer deixa eu ver aqui, vamos lá, esse cara daqui passando para o outro lado ficou negativo, esse cara daqui vai passar para cá positivo, então vai ficar XA menos XB. Logo, qual que vai ter que ser a velocidade? A velocidade vai ter que ser TA menos TB, dividido por XA menos XB, tudo isso vezes C². E essa aqui é a resposta da nossa questão. Se a gente for dar uma olhada aqui nas alternativas, olha só, a questão está TB menos TA e XB menos XA. Não tem nenhum problema. É só você multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Se você multiplica em cima e embaixo por menos 1, você não está fazendo nada, e vai ficar TB menos TA, XB menos XA. Então, temos aqui a nossa resposta, é a letra A, e, portanto, mais uma questão de física resolvida, e não só mais uma questão de física resolvida, mas sim as 8 questões da prova de física moderna. Dadas essas resoluções, vejo vocês na próxima resolução aqui desse nosso exame unificado de 2022/1.